noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês essa noite, fazendo a discussão, o bate-papo sobre o tema Um Mentor para Chamar de Meu. É um tema extremamente interessante, né? Que os RHs estão muito envolvidos atualmente, né? E para bater papo com vocês, eu queria me apresentar. Eu sou o Disneu Santiago, sou diretor de RH da HCL Brasil, empresa de tecnologia. E comigo eu tenho o Alain Rossolino, diretor de RH da Enel Brasil, e o Leandro Figueira, que é o diretor de Pessoas e Cultura do Grupo Marista. Tá? Para começar esse bate-papo, eu gostaria de provocar os colegas, né, e questionar, né, como que é a mentoria nas empresas de vocês? É feita, não é feita? Quem participa, quem não participa? Quais são os incentivos que vocês dão? Quais são os resultados que isso traz? Enfim, um painel geral aí sobre a questão da mentoria, né? Só para provocar. Alan, começa? Por favor. Bom, então quero saudar todos que nos acompanham pelo YouTube. Para mim é satisfação grande estar com vocês. Represento o Grupo Marista, que é uma instituição educacional dos colégios maristas. Também temos a PUC do Paraná, faz parte do grupo, a editora FTD, Sistema de Ensino, e temos 2 hospitais também, fora as nossas escolas sociais, que é a nossa filantropia. Temos 12 mil colaboradores e, por ser uma instituição educacional, a gente valoriza muito o processo de mentoria. A gente tem, não só para a liderança, mas a gente tem um programa de mentoria muito bem já implementado, que cobre alguns pilares. Mentoria profissional, tem uma mentoria espiritual, porque nós somos uma organização que tem a temática de espiritualidade dentro da organização, e essa temática não tem a ver com religiosidade, tem a ver com espiritualidade, que é um tema relevante para nós. E nós temos também a mentoria inversa. Nós estamos pegando agora os jovens e eles são mentores daqueles que são analógicos, né? Então, nós temos muitos jovens digitais fazendo mentoria para aqueles que não são nativos digitais, né? Então, é um programa que a gente tem uma grande avaliação, a gente tem mais de 800 líderes no grupo e mais ou menos 10% dessa população de líderes fazem trabalho de mentoria. E também a gente digitalizou esse processo, a gente criou um aplicativo, né, para facilitar, não trazer muito trabalho para dentro das áreas de recursos humanos, onde cada um escolhe o tema que quer participar, escolhe o seu mentor pelo seu currículo e faz a avaliação tudo na plataforma e depois a gente recolhe só os resultados. Então, tem sido um programa que eu acredito muito, não só na instância profissional, mas na minha vida pessoal também. Ser mentorado ou mentorar pessoas faz parte da minha vida pessoal também. Excelente. Alain? Muito obrigado, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, todos conectados em YouTube. Eu sou Alain Rossolino, responsável da função RH da Enel Brasil, desde outubro de 2019. Antes tinha ocupado a mesma cadeira na Enel Chile e na Enel Argentina. Hoje a Enel Brasil é uma empresa líder no setor da energia no Brasil, atuando na transmissão, distribuição, comercialização e geração de energia elétrica. É parte de um grupo multinacional que é a Enel, que é líder na distribuição e geração renovável e que está liderando um processo importante denominado transição energética, que prevê a eletrificação dos consumos, a descarbonização da geração de energia elétrica para combater contra o aquecimento global. É certo que falar de mentoring e falar em geral de ferramenta de desenvolvimento das nossas pessoas é um tema muito atual. Desde muitos anos a Enel promove processo di mentoring, coaching e shadowing,
que são parte do portfólio de iniciativa que colocamos à disposição do nosso talento para acelerar o desenvolvimento deles. Hoje temos 3 tipos di mentoring na Enel. Uno è un mentoring interno che si dà attraverso di una piattaforma internazionale. E o punto di partida, no, desse processo sono as competências que a Enel mapeou, que consideramos importantes para gerenciar o momento atual e o futuro do negócio. Então, partindo dessas 15 competências, un mentee, no, selezionato, che usualmente è un talento mapeato no planos di successão che gerenciamo cada anno, può oggi destaccare una competenza che quer desenvolver e, ao mesmo tempo, os managers, no, as pessoas elegíveis para ser mentores, destacam os próprios pontos de fortaleza. O sistema no, gera a conexão entre demanda e oferta, con il risultato che il nostro mentee, il nostro talento, può selezionare un manager con le caratteristiche e la competenza necessaria per poter accelerare il proprio desenvolvimento. Questo è un mentoring interno. Abbiamo anche un'iniziativa interessante di mentoring esterno, onde attraverso di un'impresa parceira colocamos a disposizione del nostro talento varie opzioni, empresários, pessoas do mundo do esporte, influencer, no? E damos a possibilidade ao nosso talento de conhecer, no, o mundo externo, de compartilhar, no, novos desafios, de adquirir novas competências que não são mapeadas no Grupo Enel. E temos outra iniciativa, das quais somos muito orgulhosos, que é o mentoring destinado ao crescimento e desenvolvimento do talento feminino. Hanno passato a Enel, junto con a team e con altre 46 imprese, si giuntarono in un progetto denominato Mulheres Positiva. Qual è l'obiettivo di questo progetto? No? Promover a empregabilidade das mulheres e o desenvolvimento das mulheres das sociedades brasileiras através de uma plataforma aberta a todos, compartilhando vagas, conteúdos de trading e também mentores. Hoje em dia, nós temos 13 mulheres, talento mulheres da nossa Enel, que são mentoreadas por manager de outras empresas que aderem a esse projeto. E também temos 7 mentores. Eu sou muito orgulhoso de falar que, como responsável de RH da Enel, sou um desses 7 mentores que está ajudando, no? Está incentivando o desenvolvimento de talentos femininos que trabalham em outras empresas. Acreditamos muito no mentoring. O mentoring tem vários benefícios, no? Benefícios que são importanti nesse momento che stiamo vivenciando, no? Io acho che a pandemia mudou drasticamente as organizações. Hoje as pessoas querem relações mais que transações e sicuramente o mentoring permite di reduzir distâncias entre talentos, entre manager, permite di ter maior visibilidade sobre o próprio plano de carreira, ampliar o próprio horizonte, buscar, no, encontrar respostas às grandes perguntas que todo o nosso talento tem sobre o próprio futuro. Perfeito, perfeito. E eu, para completar, a HCL é uma empresa de tecnologia, uma empresa multinacional de tecnologia. No Brasil, hoje, somos 1.000 funcionários, mas globalmente nós somos 200.000 funcionários e nós temos alguns projetos corporativos de mentoring. Claro que aqui no Brasil a gente é um pouquinho mais modesto, né? E a gente resolveu rodar uma versão local do programa de mentoring e a gente tem muito orgulho de que a gente consegue, como nós trabalhamos na área de TI, a gente tem uma linha de gestão, os gestores são muito jovens, então o mentoring é dado por pessoas mais experientes, inclusive pessoas de fora do Brasil, existe um processo formal aí, e a gente vê como o próprio Alain comentou da questão das competências, a gente também faz
Eu acho que travou. 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 Disneu. Eu diria de continuar, não? Sim. Enquanto que o Disneu não se conecta, a gente poderia... É bastante interessante, né? O Disneu travou Travou. Travou sua internet. Tô vendo que travou aqui. Eu que tô com cabo, hein? Ainda tô com cabo e ainda tá travando. Mas assim, eu estava dizendo que nós temos um programa global, mas a gente tropicalizou, digamos assim, esse programa, né? Voltado para a nossa realidade, com base nas competências que a gente acredita que são as melhores competências para os líderes aqui no Brasil, e a gente aplica, né? Os mais experientes, né? Os líderes mais experientes elegem lá os seus mentorados e a gente faz um programa formal de apoio a essa nova liderança que vai chegando aí. E também a gente tem um programa global para as mulheres, né, que também é um orgulho para nós, né? Tá dentro de uma plataforma chamada Feminine Inspiration, né, dentro da HCL, e essa plataforma, um dos eixos dessa plataforma é a mentoria. E também é muito bacana da gente ver a aplicação, né, dessa ferramenta dentro de uma empresa de tecnologia, que é uma empresa nova, né? É uma empresa com uma gurizada nova, aí, média de idade nossa é 26 anos, né? E então é bastante interessante ver o resultado, né? Ao final de um ciclo de desempenho, você olhar quanto que faz diferença uma mentoria bem feitinha, uma mentoria focada, né? E é uma via de duas mãos, né? Porque nós, como mentores, também aprendemos, né? E, ao mesmo tempo, a gente também incentiva os nossos mentores internos a fazerem mentoria social. Nós estamos engajados num projeto com a Câmara Americana de Comércio daqui de Porto Alegre, AmCham, que se chama Mais Caminhos, e a gente adota mentorados ao longo do ano, e eu particularmente, eu sou instrutor dos mentores que vão fazer mentoria com jovens carentes, né, jovens que estão saindo do ensino médio, vão procurar uma universidade, mas são jovens carentes, ou procurar uma primeira oportunidade de emprego, e a gente faz uma mentoria social, né? Então a gente incentiva também, além né, da mentoria interna, a gente incentiva que líderes da HCL possam participar desse processo de mentoria externa, né? Mas é muito bem sucedido, faz sentido, né? E eu acho que é por aí, né? Eu acho que é como vocês falaram, né? O resultado vem, né? Ele é palpável, né? É bastante interessante, né? E é muito legal essa questão da mentoria externa, né? Da mentoria social que a gente chama, né? Porque você pega um jovem aí de 16, 17 anos ou 18 anos numa situação de vulnerabilidade social e você dá uma ferramenta para esse jovem poder entrar no mercado, você explora um pouquinho mais essa questão das competências deles. Enfim, é uma forma também da gente usar essa questão da mentoria para fazer uma parte mais social, né? Para engajar a empresa, engajar os profissionais com algum sentido social, né? Dessa questão, né? Mas é isso, né? Mas é isso. Eu gostaria também de trazer, nós temos aqui várias pessoas nos assistindo, né? Que provavelmente algumas não devem estar dentro de organizações que têm essa oportunidade de mentoring, né? E eu também queria trazer um olhar um pouco do mentoring, assim, fora do ambiente de trabalho mesmo, né? Nós, como profissionais de RH, somos abordados com frequência, né? Eu recentemente fiz um processo de mentoria para uma jovem que está em início de carreira e refletindo sobre a carreira dela e achava que ganhava pouco e queria fazer um movimento e aí eu fui escutar, dei uma atenção para ela, orientando, saber onde ela estava, se ela gostava do que fazia, consegui fazer ela enxergar que ela estava no momento de aprendizado e ainda estava ganhando por isso, né? Porque quando você está na faculdade você não ganha, né? Você paga, né? E naquele momento ela estava de fato ganhando pouco, mas ela estava ganhando muito com o aprendizado e tudo mais, e ela conseguiu enxergar isso. E ela estava quase deixando a organização. Por coincidência, passou 2 meses, ela foi promovida, e os indicadores, assim, os indicativos todos, pela nossa conversa, apontava que ela ia ser promovida, sabe? A não ser que o gestor não enxergasse e ela ia sair um movimento para fora, né? Então, acho que tem essa questão do jovem, mas eu quero falar o outro lado da moeda também, muito rapidamente,
já para passar a palavra para vocês, mas eu tenho um amigo que foi vice-presidente mundial, morou na Alemanha, e agora ele está numa transição de carreira, sempre com posições executivas, e ele não soube lidar com essa transição da carreira executiva para uma carreira solo, empreender, fazer outras coisas. Então, assim, são pessoas bem preparadas, que têm recursos, que têm condições, mas que não estiveram preparados também para fazer essa mudança de ciclo de vida, né? Então, também fizemos aí um trabalho de mentoring com ele, também para enxergar possibilidades. Então, eu acho que isso é um trabalho que eu me sinto realizado enquanto pessoa, de poder contribuir, e ao mesmo tempo, como é incrível que também tem pessoas que precisam ter um olhar, às vezes, de fora, né? Um olhar diferente para poder observar um problema por um outro ângulo, né? Então, queria compartilhar isso com vocês e com o pessoal que está nos ouvindo, porque não é só dentro de empresa, né? Eu acho que todos precisam ter um mentor aí para, numa hora, de se aconselhar e trocar algumas experiências, né? Sì, concordo totalmente. Io diria che no contesto che stiamo vivenciando esisten processo formais di mentoring, ma esisten también processo informais di mentoring, ¿no? Que son gerados sobre todo por esa estrategia di muitas empresas, e a Enel seguramente sta facendo isso, di conectar, no, o management da companhia, os líderes das companhias com os talentos, mas em geral com todos os liderados. Ou seja, quero dizer que cada dia nós, como senior da companhia, temos uma importante oportunidade em bate-papo, conversa, entrevista de RH, de ser mentores dos nossos jovens. E nesse momento, repito, muito importante, no, di mudanza di un modello remote di trabalho, che por 2 anni tivemos, a un modello ibrido, un periodo di incertezas, onde todos os nossos jovens querem resposta, no? Portanto, no, o mentoring è molto mais, io acho, che un processo formalmente definido attraverso di una plataforma. Agregar também que nesse momento histórico eu acho que o mentoring tem 2 benefícios importantes, no? O primeiro é o engajamento das pessoas. Sabemos, si fala muito de Great Resignation, no? Di un turnover voluntário que está aumentando. O mentoring consegue, eu acho, reter as pessoas, engajá-las, oferecer maior visibilidade sobre os planos de carreira e a oportunidade de carreira. E outro também efeito benéfico, no, que as pessoas, no, conseguem se conectar com a estratégia da companhia, com o propósito das companhias, em um momento onde o propósito, no, vale muito, no, para as pessoas. O mais interessante é que quando eu particularmente tenho umas experiências fantásticas, né? Eu assim, sou muito informal, né, nesse tipo de relação, né, com os funcionários, enfim, eu sou assim, bastante informal, né, e eu às vezes estou conversando num processo desse, e a gente às vezes abandona um pouco, né, essa formalidade, né, essa questão do manual, né, essa questão toda do script, como é que se faz um mentoring, né, porque o jovem, principalmente o líder mais jovem, ele quer compartilhar a experiência, ele quer entender o que a gente passou, como que a gente passou, como que a gente pode orientar, como que ele pode caminhar, não só na vida dele dentro da empresa, como fora da empresa. Então, eu acho interessante, assim, é um fato, né, essa questão do híbrido, né, ele aguçou um pouco mais algumas coisas, né, alguns processos, né, e essa questão do desenvolvimento foi uma coisa que, pelo menos na nossa área de tecnologia, explodiu, né, essa questão do desenvolvimento das pessoas, porque eles ficaram em casa, eles começaram a trabalhar em casa e começaram a fazer mais cursos, começaram a se conectar mais, começaram a ter mais exposição, né? E eles trazem isso, às vezes, para as sessões, né? E a gente alinha, obviamente que a gente alinha isso ao propósito da empresa, né? Alinha isso à cultura da empresa, mas é muito engraçado como a gente é instado, né? A gente acaba saindo fora do script, né? E a gente vai para o lado informal e como isso funciona, né? Como eles saem felizes, né?
E a questão, Alan, que você colocou do turnover, né? Eu posso dizer, dentro da nossa empresa de tecnologia, né, da nossa indústria de tecnologia, o turnover anda muito alto. Nós estamos falando de um turnover exageradamente alto. E a gente segura, a gente retém bastante esse nível, essa camada de liderança com esse tipo de programa, né? E eles, por sua vez, eles elegem pessoas do staff deles que são mais talentosos, que têm mais potencial, e eles informalmente fazem um mentoring com essas pessoas também. E também seguram essas pessoas, né? Então, é uma ferramenta de retenção, exato, bastante importante, e ele se retroalimenta, né? É um processo que se retroalimenta, né? Travou de novo. Eu acho que travou novamente. Sim. Bom, falando um pouco aqui, vocês falaram sobre a questão das mulheres. Como eu trabalho no setor de educação, as carreiras, tem muitas mulheres, né? Nós temos 70% de liderança feminina, muito diferente do setor elétrico e do setor de tecnologia, né? Mas mesmo assim, a gente tem programas que, entre as executivas mulheres, elas também fazem mentoring para outras mulheres para dizer, escuta, como é que você chegou aí abrindo mão de questões de gestação? Como é que você administrou chegar que você abriu mão de alguma coisa? Como é que foi essa caminhada? Então, essas mulheres executivas, elas também têm muito para dizer para essas mulheres que estão querendo galgar, o que ela tem que fazer da sua vida pessoal para também chegar no cargo de uma executiva feminina, né? Disneu, eu estou aqui falando de questões de liderança feminina porque aqui no grupo a gente tem 70% de líderes femininas. Que beleza, hein? É o meu sonho, é o meu sonho isso aí. Setor de saúde e educação é assim. E aí, o ponto é que as mulheres que chegaram lá também tem muito o que falar na questão de mentoring para aquelas que querem chegar, né? Quais são aquilo que ela tem que abrir mão, aquilo que ela precisa, né? Porque são escolhas que elas têm que fazer. Ainda não dá para terceirizar essa questão da gestação para os homens, então tem toda uma questão que impacta essa vida dessa executiva, que ela pode ensinar muito aquelas que querem ter uma carreira executiva e, ao mesmo tempo, sem abrir mão de ser mãe, de ter de marido e tudo mais. Então, a gente também tem trabalhado, embora tenha um índice elevado, a gente tem meio trabalhado nessas lições para passar para as jovens aí do nosso grupo. Você fez uma ótima colocação, no? O setor da energia é um setor tradicionalmente um pouco machista. Masculino. Estamos trabalhando fortemente isso. E eu acho que também, através de ferramentas como mentoring, estamos conseguindo incrementar o número de mulheres em posições de alta liderança. Durante l'ultimo anno passamos di 20% para 30% e sicuramente desenvolver a nossas mulheres através de programas como isso ajudam a conseguir aquele objetivo de equidade de gênero em todas as dimensões da cadeia de valor de PO, iniciando com as contratações, que é um objetivo super estratégico da nossa empresa. Hoje, complementando, 20% do nosso talento mapeado em planos de sucessões está fazendo mentoring e a metade deles são mulheres. Estamos construindo a liderança do futuro também apostando nessa ferramenta que são muito úteis. Só para complementar, que nós estamos falando das mulheres, né? Eu tenho um exemplo clássico na HCL. A nossa chairperson, chama-se chairperson, é uma mulher, 38 anos, foi mentorada pelo CEO da companhia. E hoje ela é, na verdade, ela é a chefe
desse CEO, né? Então, ela é uma jovem, né? É uma jovem, assim, com uma cabeça espetacular e foi mentorada durante muitos anos, né? Começou jovem, foi mentorada, hoje ela é a chairperson da companhia, né? Então, é um exemplo para todas as mulheres e reforça a nossa posição do programa de mentoria, né? Desculpa, Leandro. Não, eu só ia complementar porque na nossa universidade, porque as mulheres, elas não faziam curso de engenharia no passado, né? E então, a nossa universidade tem, a PUC do Paraná, tem incentivado muito as mulheres a fazerem cursos de tecnologia e de engenharia. Então, atrair também esse público para as cadeiras de engenharia e tecnologia é muito importante para que a gente possa ter um pool de talentos, né? E equilibrar essa conta aí, né? Uhum. Leandro, acho que debemos fazer uma parceria, porque nós temos um programa que se chama Mulheres STEM, onde é previsto que as nossas mulheres que são engenheiras visitem a escola técnica para estimular e incentivar a carreira técnica de engenheira, estatística, matemática por parte de mulheres, não? Acreditamos que para poder chegar àquela equidade de gênero que sonhamos, devemos fazer um trabalho cultural junto com as escolas, com os jovens, para incentivar a carreira técnica, sobretudo em um setor, no, aquele de energia que foi tradicionalmente bastante masculino. Sim. Eu acredito nessas parcerias e é o que nós fazemos nessa questão do mentoring, né? Essa questão das mulheres, né, do mentoring, dá uma liberdade maior para elas entenderem o real potencial que elas têm, a potencialidade verdadeira que elas têm. E tem mulheres mentoras dentro da HCL também, né, o que é bastante interessante, né? Funciona muito bem, né? A única coisa que me preocupa um pouco, na verdade, e dentro da minha empresa, né, é essa questão da escala, né? A gente às vezes falta braço, né? Então a gente não consegue dar vazão a essa necessidade que a gente tem, né? De mentorar, né? De entregar essa ferramenta para a organização, né? E me preocupa também um pouco porque o pessoal de fora do Brasil oferece, não, a gente tem horários disponíveis e tal, vamos fazer, não, mas não é a mesma coisa. Então, a gente que é uma multinacional global, a gente entende que cada país tem a sua característica, né? E eventualmente a gente precisa manter uma linha cultural, assim, bastante fechada nos nossos propósitos dentro do Brasil para poder entregar corretamente esse produto, né? Claro que existem outros programas que são compartilhados globalmente, mas a mentoria, para nós, ela é chave no desenvolvimento da liderança. Então, a gente procura ter os líderes locais mentorando os futuros líderes locais, né? Não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Sì, io Santiago particolarmente non acredito in processo di mentoring molto lungo, no? Io acho che entre 6 e 10 sessões de 30 minutos possa ser, no, suficiente já para abrir aqueles novos horizontes, para compartilhar nova chave de leitura, no, da própria carreira e da dinâmica da organização. É claro que convivimos muito todos com muito projeto, muitos desafios, então eu acho que o tempo de duração é uma variável importante. Perfeito. Eu queria também, como a nossa missão tem muito a ver com jovens, né, com jovens em vulnerabilidade, é uma experiência também interessante que nós temos, que todos os nossos jovens aprendizes são jovens da comunidade, do entorno de áreas vulneráveis. São pessoas que a gente acolhe, faz um processo seletivo e ele passa por uma trilha de formação e ele também tem acesso a mentores que possa preparar eles para um projeto de vida, né? Mais do que carreira, é um projeto de vida, olhando um pouco dessas limitações que eles têm. Então, nós temos histórias assim fabulosas, esses jovens que acabam ganhando bolsa na PUC, seguindo, e já temos jovens aprendizes que hoje são gerentes de áreas. Então, é um tipo de mentoria
que transforma também a vida daqueles que não têm muita oportunidade, né? É a nossa mentoria social aqui. Exatamente. É a nossa mentoria social. E é interessante que a gente sempre fala o seguinte, né? Quando a gente vai para um processo desse, a gente diz o seguinte: nós não estamos lá para arrumar emprego para ninguém, né? Na verdade, nós estamos lá para ajudá-los, né? E é a mesma forma que a gente faz dentro da empresa, né? A gente entende quem são os talentos, a gente está lá para ajudá-los a desenvolver e, como a gente diz, né, unlock the potential, né, a gente fala, né? Na verdade, a gente está destravando o potencial de cada um. E esse processo é muito interessante. E assim, e a mentoria, ela para nós, ela assume um significado também importante dentro da empresa, como eu já falei antes, eu acho que é uma coisa que a gente tem que explorar mais, que é o desenvolvimento do próprio mentor. Ele como mentor, né, que está sempre se desenvolvendo mais, né? Claro que a gente quer ver o resultado, né? Mas a gente também tem que saber que nós estamos sendo testados também, nós estamos sendo desenvolvidos, né? E também, eu não sei como é que é na empresa de vocês, mas aqui na HCL, um fator da nossa avaliação de desempenho no nível estratégico da empresa é essa questão da mentoria, tá? Eu esqueci de mencionar lá atrás, né? Então a gente tem lá o item da mentoria, né? Como é que se mede isso, né? Você mede através das avaliações de performance dos teus mentorados, né? Então você é mais eficiente ou menos eficiente na tua mentoria a partir da avaliação de performance dos teus mentorados, do desenvolvimento que eles atingiram. Saíram de um ponto A para um ponto B, como é que eles chegaram lá, né? E a gente fala que a mentoria é a qualidade da mentoria, não é a quantidade. Então, eu posso mentorar 3 jovens executivos no ano, com um resultado efetivo, né? Nós não contamos também, né? E como o Alan falou, as sessões são curtas, né? Não são sessões longas, né? Mas a gente pode mentorar, de repente, 3, 4 por ano e o resultado ser excepcional. É diferente você mentorar 15, por exemplo, e o resultado ser ruim. Só porque você tem que cumprir lá uma meta de mentorar, tal. Não é assim que funciona para nós. Não sei como é que é medido isso na organização de vocês. A gente avalia, a gente deixa bem solto esse processo, assim, porque também a gente acha que o processo de mentoria tem que ser uma coisa também, uma relação de confiança, né? Uma relação, tem que estar um processo bem à vontade, de escolha e tudo mais. Então, a gente avalia a efetividade das pessoas, o índice de aproveitamento interno daqueles que foram mentorados, a gente também tem indicadores em relação a isso. Então, é assim que a gente trabalha. E eu também gostaria de saber de vocês, se vocês têm experiência com mentoring reverso na empresa de vocês? Não, na HCL nós não temos. Sì, na Enel, diciamo, o reverse mentoring è una ferramenta che utilizamos quando lançamos a estratégia de digitalização da companhia, no? Há 5 anos atrás. E un poco precisavamo che i nostri líderes, no, fossero un poco educados por jóvenes que são nativos digitais. Foi un esperimento interessante e ao final eu acho que o reverse mentoring toca, no, e abrange todas as dimensões, não somente o tema da liderança digital, no? Eu acho que é uma forma também para o manager de fazer uma reflexão, no, sobre a direção que está tomando, para também ter um contato com os nossos jovens, com o coração da empresa, no? Eu acho que é uma experiência positiva para um líder. Voltando um pouco ao tema das metas, os nossos líderes não recebem metas sobre a finalização do processo de mentoring. Porém, hoje em dia, o nosso processo de mentoring, assim como o shadowing, coaching, são parte de um conceito de total rewarding que aplicamos aos colaboradores, que significa não somente incrementos salariais, mas uma série de iniciativas para promover o desenvolvimento das nossas pessoas, que são parte dos objetivos, no, da função PO. Garantir
que o que temos comprometido como total rewarding dos colaboradores seja finalizado ao longo do ano. Eu queria fazer uma última colocação, no? Sto falando muito di shadowing, non so se você aplica nessa ferramenta também na nossa empresa, che io acho super potente, no? Praticamente no, è una ferramenta che utilizziamo para que nossos talentos possam convivir, no? Todo dia, no? Con os nossos manager, no? Olhando a dinâmica di un dia, da routine di un nostro manager. Io acho che seria interessante, algo che stiamo avaliando nel futuro, no? Definire un mix, no? Di un programma di mentoria junto con un programma di shadowing, perché sicuramente si torna ainda mais potente come ferramenta, no? Fica mais robusto, con o manager, ma também con o entorno che o manager vivencia no seu dia a dia. Nós estamos com uma experiência dessa agora de shadow, mas quando você tem um planejamento de sucessão e a pessoa vai ficar por um determinado tempo. Sim. Então você cola essa pessoa nele para que ele possa fazer essa transição para posições de alto C-level, né? Sim. E aí você cola esse sucessor nele para que ele possa acompanhar e se desenvolver na sua rotina. Bem, eu acho que o mentoring, né, é um assunto aí fascinante, né, que demandaria muito mais tempo, né, e nós realmente não temos muito mais tempo. Acho que agora nós temos, sei lá, 3 minutos aí pela frente, né. Eu não sei. Eu acho que um último tema que não sei se classificar como mentoring ou como tutorship, não. As pessoas com deficiências, não. Temos falado, no, di mulheres, di quebrar a síndrome do impostor, ma eu acho que um grande desafio que temos é também trabalhar os vieses culturais que temos nas organizações respeito à pessoa com deficiência. Seguramente, no, implantar essa ferramenta di mentorship com pessoas, no, com discapacidade pode ajudar, no, a conseguir um importante objetivo de diversidade nas nossas empresas. Com certeza, com certeza. E a gente tem alguns exemplos dentro da empresa que realmente a gente precisa melhorar. São coisas que a gente deveria melhorar, né? Mas é isso, eu acho que a gente está, acho que bem em cima da hora, né? E sei lá, se tiver alguma outra colocação, enfim. Ô, Disney, se você me permite, né? Não sei se está no seu roteiro aí, mas Não tenho roteiro, eu não tenho roteiro. Na verdade, eu só estou preocupado com o tempo. E eu não tenho nenhum roteiro aqui. Não, é que a gente tem aqui um QR Code, né, da Hope, né? Perfeito, tá aqui. Da Casa Hope, né? E é uma instituição filantrópica que a Melhor RH, ela patrocina, ela tá querendo incentivar doações, né? Precisa de 30 mil reais aí cada leito durante o ano inteiro, né? Então, esse fórum, ele também tem com esse objetivo ajudar aí a Casa Hope. Então, quem tiver interesse aí fazer essa doação, tem um QR Code aqui. Isso aí, para que a gente possa ajudar. Já capturei. A Casa Hope. Acho que era um recado importante, né? Porque é bom bater um papo, aprender, né? Compartilhar conhecimento, mas também ajudar as instituições que precisam também, acho que é uma boa. É isso aí, perfeito. Então, incentivando aí, façam sua doação, né? Eu já fiz a captura aqui do QR Code. E, enfim, eu acho que demandaria muito mais conversa, né? Eu acho que esse tema, Alan, da diversidade valeria também uma conversa, né? Se vocês quiserem, offline aí, se vocês quiserem... Com certeza. Conversar offline, a gente pode conversar depois, trocamos os contatos aí, tá? Sim. E podemos estabelecer uma conversa aí bastante interessante. Nós também estamos com alguns programas interessantes aí de diversidade, além da mentoria, né? Temos algumas coisas bastante bacanas aí, tá? Então, sei lá, gente, eu claro, não tenho script nenhum, Leandro, mas prazer ter conversado com vocês, foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Também. Muito prazer ter conversado com todo mundo que está nos ouvindo aí. Desculpe se faltou alguma coisa, eu acho que a gente, como a gente falou, né, teria papo para muito mais tempo, né?
mas a gente sabe que é meio limitado, né? Então eu, sei lá, acho que em nome do grupo aí eu agradeço a todos, né? E fica aí o recado da mentoria, né? Obrigado, um abraço gente. a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa Obrigado, noite. boa noite a todos.